Amados, mais uma vez a palavra do Senhor nosso Deus para ouvirmos sobre o Evangelho de Cristo. Portanto, mais uma vez abrindo as Escrituras agora em Zacarias, no capítulo de número 12, por favor. Profeta Zacarias, quase no final do Antigo Testamento, no capítulo de número 12. A partir do verso de número 10 ao capítulo 13, verso 1. Portanto, queridos, Zacarias 12, verso 10, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. A terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte, e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Capítulo 13, verso 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Obrigado, meu filho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, diante da leitura da Tua palavra, Pai, tendo adorado o Teu nome, tendo estado neste momento tão maravilhoso, Senhor, de exaltação a Ti mesmo, tendo atendido a voz do Senhor que nos trouxe até aqui, agora silenciamos para ouvir a Tua palavra. E não há nada, Senhor Deus, mais necessário para nós nesta noite do que ouvirmos o Evangelho do Teu Filho, do que compreendê-lo, Senhor Deus. Por isso, Pai Santo, com humildade nós rogamos, dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos olhos para vermos, e dá-nos, Pai Santo, coração para crermos. Assim que oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Caros irmãos, queridos amigos, quando da leitura de Zacarias nós estamos sendo expostos ao Evangelho do Senhor Jesus, sobretudo naquilo que há uma promessa maravilhosa que terá o seu cumprimento, o seu desdobramento, de várias maneiras, em vários momentos da história da redenção. Nós então temos diante desse texto uma oportunidade de meditarmos no Evangelho de Cristo, no aspecto da natureza do Evangelho que tem a ver com o arrependimento e com a fé. Como nós precisamos entender mais claro, quanto mais claro possível, a natureza do Evangelho, as exigências do verdadeiro Evangelho. E o arrependimento e a fé estão unidos como aquilo que faz parte da verdadeira conversão, aquilo que é a resposta adequada ao verdadeiro Evangelho. Podemos dizer que arrependimento e fé são duas exigências máximas no reino de Cristo. Arrependimento e fé caracterizam a natureza do reino de Cristo. Nós estamos falando, portanto, daquilo que as Escrituras nos mostram como sendo o reino de Cristo, não apenas aquilo que nós pensamos ser o reino de Cristo,
ou aquilo que nós idealizamos ou mesmo inventamos criativamente sobre o que seja a igreja do Senhor, o que precisa para estar na igreja do Senhor. O arrependimento e a fé, eles caracterizam a natureza do cidadão do reino. O reino de Cristo, ele é, de fato, nele contém, ele é também tido como, na sua essência, um reino de pessoas arrependidas, um reino de indivíduos que têm fé. Portanto, o texto de Zacarias nos leva para isso. As Escrituras Sagradas vão nos colocar nos Evangelhos diante de João Batista anunciando a chegada do reino, o reino de Cristo. E ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. As Escrituras vão nos colocar diante do início do ministério do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus então passa a falar a respeito do que ele diz ser o evangelho do reino. E ele também vai dizer: arrependei-vos. O arrependimento, portanto, está intimamente ligado ao que seja esse reino estabelecido. O reino de Cristo chegou, ele está presente, ele está sendo celebrado, ele está sendo recebido. Os mistérios do reino estão sendo esclarecidos pelo próprio Cristo para os seus discípulos de maneira muito especial. E então, repetindo, o arrependimento e a fé são elementos que caracterizam, que estão contidos na natureza desse reino. Eu estou dizendo que nós não podemos pensar no reino de Cristo fora de arrependimento e de fé. Contudo, a natureza do arrependimento, que tipo de arrependimento? O tipo de fé, do que tipo de fé nós estamos falando, o Senhor Deus há de nos abençoar através desse texto muito claro de Zacarias. Guirardo-vos, ou vós, vai dizer ou vai sustentar como teólogo, olhando para as Escrituras e como, portanto, representante do sistema reformado, repercutindo nada mais nem nada menos do que a própria Escritura Sagrada, que o arrependimento são pré-requisitos, tanto o arrependimento quanto a fé, ele diz serem pré-requisitos para a entrada no reino. Arrependei-vos. O João Batista vai dizer: raça de víboras. Onde está a prova desse arrependimento que é exigido para a entrada de vocês no reino? Vós ou vos vai dizer ainda que a própria natureza deste reino, ela está intrinsecamente ligada a esses efeitos dele, ou melhor, nas palavras dele, arrependimento e fé são simplesmente os dois aspectos principais do reino: arrependimento e fé. A justiça e a graça salvadora do Senhor Deus, traduzida, diz-vos, em termos de experiência humana subjetiva, significando que arrependimento e fé não são moedas de compra da salvação, mas arrependimento e fé é a manifestação desta salvação, desta salvação gratuita, desta salvação pela graça. O arrependimento e fé, eles são a manifestação, por dizer, palpável desta dádiva, da recepção desta dádiva. Como nós precisamos pensar nisto? Como a igreja não pode se alegrar fora disto? Como nós precisamos nos deter, sobretudo numa época, e a época de Cristo era ainda mais intenso, do império da incredulidade. Eu quero terminar essa introdução nos levando a alguns textos, considerando que o Senhor Jesus está enfrentando o império da incredulidade com os seus discípulos. E a igreja dos nossos dias, ela deixou de falar da incredulidade. Nós estamos falando de adesão à igreja, nós estamos falando de fazer parte da igreja, nós não estamos pensando no enfrentamento real, necessário da incredulidade. E aí arrependimento e fé, eles são os elementos essenciais para esse enfrentamento. A igreja não está mais olhando para os nossos filhos da perspectiva do embate, da perspectiva do confronto com a incredulidade.
Nós não olhamos para os nossos filhos mais como incrédulos. Nós não olhamos nem mesmo para as pessoas que estão fora da igreja como incrédulos. A palavra incrédulo, ela parece ser pouco articulada, há sentidos que dizem não tão boa de ser usada. Nós não vamos olhar para as pessoas e chamá-las de incrédulas, porque as pessoas aparentemente sempre trazem algum tipo de fé, mas a descrição das Escrituras é exatamente esta, bem dramática. Nós estamos todos envolvidos na incredulidade. O reino de Cristo, então, ele opera, e ao operar, a manifestação da saída desse cativeiro é arrependimento e fé. E aonde não houver isso de maneira bem delimitada, de maneira bem colocada, a natureza bem explicitada desses dois eventos, nós ainda permanecemos neste império. Os ensinamentos de Cristo, portanto, eles nos levam diretamente a isto. Aqueles que participam do reino de Cristo precisam estar dentro desta verdade, precisam estar sustentando esta verdade, experimentando, vivenciando a verdade da exigência máxima do reino: arrependimento e fé. Eu não quero que você saia daqui sem entender as duas exigências máximas do Evangelho. É nesse sentido que o texto de Zacarias, ele nos remete para essa análise necessária. Zacarias aguiza sem necessidade e pulando tudo aquilo que eu costumo fazer nas pregações anteriores, indo direto para o verso 10. Zacarias nos remete a uma promessa maravilhosa do reino de Cristo. Zacarias, este profeta, está dizendo: e sobre a casa de Davi, capítulo 12, verso 10, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei do meu espírito, do espírito da graça e de súplica. Esta é, portanto, uma promessa condizente com a realidade da chegada do reino. Um derramamento, assim como Joel prometeu um derramamento, assim como Isaías promete uma visitação e um derramamento do Senhor Espírito Santo à época do Messias, como marca da chegada do reino. Zacarias diz que este derramamento é um derramamento de um espírito da graça, é um derramamento de um espírito de súplicas. Qual é a natureza desse espírito, desse derramamento? A igreja vai ser vista como sendo a igreja do reino, o povo de Cristo estará no reino, quando esta manifestação desse derramado espírito de graça e de súplica estiverem sobre eles. É muito inusitado que o verso sequencial, ou as palavras sequenciais, eles nos remetem sempre a uma ideia de futuro. A igreja conhece essas palavras: olharão para aquele a quem traspassaram. E geralmente a igreja faz um uso desta palavra muito singular, que a gente quer pensar nela na perspectiva correta hoje. Há uma promessa no capítulo 12 de Zacarias, verso 10, de um derramamento de um espírito da graça e de súplica. E ele diz que neste contexto desse derramamento, olharão para aquele a quem traspassaram. Qual é o sentido desta promessa? As interpretações no Novo Testamento, interpretações inspiradas deste texto, elas vão de nos ajudar a trazer uma clareza para estas palavras: olharão para aquele a quem traspassaram. Prantear-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Irmãos, como pregador, como evangelista há 30 anos, como membro da igreja presbiteriana há mais de 50 anos, não há nada que tenha afligido mais o meu coração do que a ausência desta manifestação. Eu preciso acalentar-me bíblica, teologicamente o tempo todo, para entender, Senhor, onde estão as manifestações, a marca da presença do reino entre nós. Quando nós não estamos vendo esse derramar, ou melhor, quando nós não estamos de maneira efetiva vendo o derramado espírito da graça, de súplicas.
quando nós não estamos vendo pessoas lamentando o seu pecado no nosso meio, quando nossos filhos estão passando da sua meninice para uma sala de catecúmeno, para a membresia da igreja, sem nunca lamentarem os seus pecados, apenas numa transição institucional, apenas numa transição administrativa, quando as pessoas estão chegando mais e mais atrás de teologia reformada, elas estão vindo dizendo que ouviram pregador A, ouviram pregador B, ouviram pregador C, elas querem uma igreja, elas querem um lugar, elas querem um pregador fiel, mas elas não trazem a marca desse derramamento do Senhor Espírito Santo, que é a marca da presença do reino. E então, se elas dão respostas certas, se elas concordam com a nossa confessionalidade, elas recebem um carimbo de estarem no reino de Cristo. Onde estão as conversões? Os cultos terminam e nós fazemos o que com as mensagens? Quantas pessoas ficam neste lugar? Quantos choros, quantos lamentos estão aparecendo nesses dias de pregação repetidos, semana após semana? Como pregador, há anos eu não vejo, há anos eu não assisto um novo nascimento. O Senhor Deus tem nos despertado, o Senhor Deus tem nos chamado para o entendimento do Evangelho, e o entendimento desse Evangelho gera o quê? Da perspectiva de Zacarias, como nós podemos entender a aplicação desta profecia, quando o Senhor Jesus está dizendo: o reino é chegado, quando o Senhor Jesus está dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, quando Ele está procurando no meio dos seus ouvintes aqueles que trazem a marca do derramamento do Espírito de graça e do Espírito de súplica. Então nós precisamos, de alguma maneira, sermos incitados a esta compreensão. Eu dizia, e agora quero remetê-los a isto, que a interpretação apostólica, a interpretação inspirada de Zacarias, ela pode ser acompanhada em pelo menos 2 textos do Novo Testamento. Eu não quero apresentar a minha e nem trazer nenhuma livresco, nenhuma interpretação livresca. Eu quero que você perceba juntamente comigo, por favor, que o apóstolo João, em 2 momentos dos seus 5 livros, 5 escritos, ele se remete a esse texto. O primeiro deles, no Evangelho, por gentileza, João está olhando para Zacarias, o apóstolo, inspirado, escreve o seu Evangelho. João, no capítulo 19, nós estamos à altura da crucificação de Cristo. João, capítulo 19, é a narrativa que descreve esta crucificação. E João, de alguma maneira, como teólogo que é, e guiado pela graça de Cristo, ele olha para as escrituras veterotestamentárias de Zacarias, e ele então se refere nestes termos. Evangelho de João, no capítulo 19, verso de número 34. A narrativa nos diz, João 19, 34: um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança. Especificamente, direto naquilo que Zacarias falou há muitos anos antes de acontecer. Um dos soldados, verso 34, lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Verso 36, e isto aconteceu para se cumprir, ele diz, a Escritura. E ele então faz citação das Escrituras que estão se cumprindo aqui: nenhum dos seus ossos será quebrado. O verso 37, ele diz: e outra vez, diz a Escritura,
Aqui nós temos João fazendo outra citação das Escrituras. E João está falando de Zacarias, quando ele diz: eles verão aquele a quem traspassaram. João, portanto, não nos traz uma total interpretação de Zacarias, mas ele está se remetendo às Escrituras de Zacarias exatamente para o evento profetizado. Haverá um traspassamento. Esta é a promessa de Zacarias. Zacarias diz: e sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei espírito da graça e de súplicas. Zacarias diz que há um evento que há de acontecer neste derramamento, no momento desse derramamento. Zacarias diz: olharão para aquele a quem traspassaram. Para que esta profecia se cumpra, é necessário primeiro traspassá-lo. A sequência dos eventos é esta: uma profecia é falada, é colocada a respeito do reino, um evento é citado. O apóstolo João então diz, ao ver aquele evento, a mente dele se liga com as Escrituras e ele diz: isto era necessário. Isto era necessário. Assim como necessário era que nenhum dos seus ossos fosse quebrado, era também necessário que ele fosse traspassado. Era necessário que aqueles que estavam matando-o, eles também tivessem sobre si o pecado, o crime do traspassá-lo, porque a profecia a respeito deles, a profecia a respeito deste momento, ou ligada a este evento. João então nos diz nessas palavras simples do capítulo 19, verso de número 37. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. Há um segundo texto que nos remete, ainda em João, que nos remete a Zacarias, e eu vou fazer explicação dos dois, mais ou menos paralelos. Apocalipse de João, no capítulo 1. Estaremos voltando para João 19, verso 37, enquanto também nós vamos olhando outro texto escrito por João, que é Apocalipse no capítulo 1. Apocalipse no capítulo 1, queridos irmãos, João amadurecido, final do seu ministério, João na ilha de Patmos, traz aqui uma dedicatória às igrejas. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, portanto, ele diz, para sermos mais exatos, no verso 7, eis que vem com as nuvens. João aqui vai usar a metodologia da interpretação ou do cumprimento da escatologia nos seus padrões. João é perito nisso no livro de Apocalipse. A profecia se cumpriu, ela está se cumprindo, há aspecto dela que ainda estará por ser cumprido. Muitas das profecias que João cita, ele tem esse caráter de progressividade no seu cumprimento. João está dizendo então no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 7, eis que vem com as nuvens, um evento, e todo olho verá, até quantos o traspassaram. João parece então nos remeter a dois eventos. O primeiro deles, o acontecido na cruz, no Gólgota, que ele presenciou. Certamente ele estava se remetendo a ele. Mas João nos parece nos remeter além, porque ele diz no verso seguinte, ou nas palavras seguintes, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Ele faz citação de Zacarias. Ele faz um complemento ao evento do Gólgota. João, portanto, nos parece estar não apenas falando do evento do Gólgota, mas ele está se referindo a este evento a partir do que Zacarias colocou. Qual que é o sentido, então, acrescentado à interpretação de Zacarias? Aqui neste texto, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até
quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, ele diz, certamente. Amém. Ora, irmãos, a interpretação que graceja de maneira muito rápida, muito fácil para nós, é aquela de que tanto Zacarias quanto o João do Evangelho, quanto o João de Apocalipse ainda mais, eles estão falando da segunda vinda. É isso que é muito mais sustentado por nós, um sentido futurista para Zacarias. E é na segunda vinda que quando o Senhor Jesus vir, então todo olho verá, e ali também até quanto o traspassaram, o mataram de maneira cruel. A interpretação, portanto, ela traz um sentido negativo, porque não está falando de um arrependimento, ela não está levando, ela não está fazendo jus às palavras de Zacarias, das quais eu vos lembro. Zacarias está falando no sentido positivo. Zacarias está dizendo: sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de quê? Da graça. O espírito de súplicas. Zacarias está nos dizendo: olharão para aquele a quem traspassaram, mas o sentido dele é: pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Mas ele nos diz ainda sobre as famílias que serão alcançadas, e no verso 13, no capítulo 13, verso 1, ele diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Zacarias, portanto, não nos parece estar falando num sentido duro do juízo. Ele está falando de uma manifestação do reino, de maneira específica para Jerusalém, para o povo de Deus, o povo do pacto, o povo da promessa. Por isso ele faz as designações das famílias. Zacarias então fala disso no sentido de um derramamento do Espírito, porque é impossível para os homens gerarem o efeito que é necessário. O reino está presente, os homens não têm capacidade de arrependimento. O reino está presente, os homens não têm capacidade de crer por si mesmo. Então há um derramamento de um espírito de graça, então há um derramamento de um espírito de pranto, então há um derramamento onde as pessoas se lamentarão neste reino. E como evidência ou como consequência desta manifestação graciosa, deste espírito de súplica, estas pessoas terão os seus pecados tirados. Então, olhando para os dois textos falados por João, nós precisamos sintonizá-los de alguma maneira, para que possamos tirar a melhor interpretação de Zacarias. No primeiro texto, ou a partir mesmo do Apocalipse, porque já estamos nele, nós podemos perceber muito claro que há um elemento distinto aqui. João está dizendo: eis que vem com as nuvens. Qual é o sentido destas palavras? Este é um sentido que precisa ser delimitado. Essa expressão vem com as nuvens, ela não necessariamente nos remete à segunda vinda, ou melhor, à última vinda de Cristo. Geralmente a igreja gosta de falar da segunda vinda, mas quando nós estudamos as Escrituras, nós percebemos que o Senhor Jesus veio várias vezes sobre o seu povo, que aquilo que nós chamamos de primeira vinda dele, não parece de maneira muito técnica acertado dizer sendo a primeira vinda de maneira encarnada, mas o Senhor Jesus vem sobre o seu povo. As manifestações do Senhor Jesus vindo no Éden, as manifestações do Senhor Jesus vindo no dilúvio, as manifestações do Senhor Jesus vindo em Betel, as manifestações do Senhor fazendo julgamento sobre o povo de Israel, a manifestação do Senhor Jesus vindo sobre
no sentido de que ele se manifesta, de que ele vem, a sua justiça está presente, o seu juízo se faz presente. Este é um sentido bíblico. O apóstolo Paulo aos Romanos diz: a ira de Deus se revela do céu sobre toda forma de impiedade e perversão dos homens. E a pergunta para aquele texto ela é muito clara: onde Paulo estava visualizando a ira de Deus revelada do céu? Não há um fogo, não há nada palpável, mas Paulo está vendo o entorpecimento, o endurecimento. Este evento, pode ser dito, há uma vinda de Cristo sobre eles. Há uma vinda de Cristo para endurecê-los. Há uma vinda de Cristo para fazer se cumprir aquilo que está em Isaías: ouvirão, mas não entenderão, olharão com os olhos, mas não vão poder contemplar, não crerão com o coração. Este, para não divagar para todos os textos, apenas trazendo elementos já conhecidos, estes são elementos da mudança da pregação dele. Ele sai das narrativas e ele vai para as parábolas, e ninguém percebe, ninguém pergunta: por que o senhor mudou de parábola para isso? Por que o senhor estava explicando tão claro, agora o senhor está explicando por parábola? Ali o Senhor Jesus está presente, mas ele se manifesta de maneira dura, de endurecimento. Ele diz: eu mudei, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino, mas àqueles isso não é dado. Então João é familiarizado com esse aspecto da manifestação da vinda de Cristo, como um juiz, como aquele que endurece, como aquele que julga em várias épocas, em vários tempos, de maneira que nós podemos falar de várias vindas do Senhor Jesus. Podemos falar não apenas da segunda vinda, pode tolerar isso, não tem problema, é uma linguagem que a igreja usa. Estamos aguardando a segunda vinda, como se o Senhor Jesus, ele então completado o seu trabalho, ele agora está lá no céu e ele não faz mais nada. Esse texto não sustenta isso. E ele só vai fazer de novo daqui a quanto tempo? Nada ele faz, tudo ele observa. Ele já veio neste mundo muitas vezes visitar a incredulidade do seu povo. Ele já esteve muitas vezes para a manifestação da graça e também para a manifestação do seu juízo. Ele é Senhor absoluto dos corações, ele é Senhor absoluto das mentes. É neste sentido que, quando nós estamos pensando no seu reino, nós devemos pensar então pelo menos de duas perspectivas: da perspectiva do derramamento da graça ou da perspectiva do derramamento do endurecimento. Nossos filhos estão manifestando a presença do Espírito de graça, nossa comunidade está manifestando a presença do Espírito de graça, ou a nossa comunidade está manifestando a presença do entorpecimento, do endurecimento, da entrega que o Senhor Jesus faz para aqueles que não querem o Evangelho, para aqueles que não querem ouvir as Escrituras. Ele vai nos dizer exatamente na parábola do semeador, que o semeador sai a semear as Escrituras, e há um grupo de pessoas que são indiferentes a esta pregação. A igreja, portanto, o reino abrangente, ele está com estas pessoas ouvindo, pessoas indiferentes, elas não dão valor à pregação, a pregação está sendo falada para elas, isso não é um elemento de importância. E ele diz: estas são as que caem na beira do caminho. Ele diz que há outras pessoas caracterizadas pelo relacionamento com a semente verdadeira, nas quais elas recebem a palavra com alegria, mas é por pouco tempo. Elas são atacadas por aquilo que está dentro dela, por aquilo que está fora delas. Eles dizem que nessa primeira semente plantada, Satanás rouba a pregação, nem chega aos nossos ouvidos, não faz nada, não motiva, não alegra, não entristece, não diz nada para as pessoas. Nesse segundo caso, essas pessoas ainda sentem alguma alegria, mas depois essa semente é sufocada. Manifestações da graça,
do reino do semeador. E ele vai dizer então lá de uma última terra, de uma última evidência dessa manifestação do reino, quando o pregador prega, o semeador prega a semente, a palavra. O diabo não rouba. O coração que recebe, ele recebe com alegria, e ele dá importância a essa palavra. Ele diz: estes podem dar frutos a 30, muito fraco, muito ruim, a 60, a 100 por um. Então, as manifestações da graça desse reino, João está dizendo: eis que vem com as nuvens. Isso não significa necessariamente, em Apocalipse, a segunda ou a última vinda, melhor dizendo. Pelo contrário, isto pode significar, no livro de Apocalipse, muitas manifestações do juízo de Deus. Mas João diz: todo olho verá. João então faz uma abrangência dessa manifestação do reino, todo olho o verá. Então aqui sim parece que esta interpretação, esse uso que João está fazendo do Apocalipse, ele está aqui também com o entendimento da escatologia de João, no sentido de que é um evento cósmico. E João diz assim: até quantos o traspassaram? Qual é a natureza desta visão que eles vão ter de Cristo para o arrependimento verdadeiro? Qual é a compreensão que eles vão ter deste episódio de ver Cristo, de contemplar Cristo? O olho vê, como nós oramos, dar os olhos para ver. Ele diz: todo olho vai ver. Mas qual é a natureza? Qual é a consequência disto? Ele diz: todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aí ele se refere a Zacarias. Aí ele fala de um lamento que vai acontecer. Certamente, amém. Portanto, Cristo vindo sobre as nuvens, na interpretação de Apocalipse 1:7. Um sinal de juízo. 2. Todo olho vendo, inclusive aqueles que Zacarias falou e que João relatou no Gólgota, aqueles que o traspassaram, que no sentido mais amplo significa aqueles que o mataram, mas literalmente aqueles que o traspassaram. Só que você diz, o texto diz que foi um homem que o traspassou. Como é que o texto, Zacarias fala no plural? Não foram várias lanças que traspassaram Cristo. Portanto, aquele homem é representativo. Aquele é um evento representativo. Aquele homem não está traspassando o Senhor Jesus. Eu estou traspassando o Senhor Jesus nele também. Mas especialmente os fariseus, os judeus, as autoridades estão lá. Ao negá-lo, ao não crer nele, nós estamos ligados de alguma forma ali, naquela maldade institucional. É neste sentido então que ele diz: todo olho o verá, até os que, no plural, lhe traspassaram, ou seja, os que o mataram. E ele diz ainda um outro elemento ligado a Zacarias: haverá um lamento. Um lamento. Vamos segurar isso por um tempo, para irmos no capítulo 19 mais uma vez de João, procurar os elementos da interpretação de Zacarias. João, Evangelho, no capítulo 19, voltando agora em busca dos elementos ligados a Zacarias, como fizemos com Apocalipse 1:7. No capítulo 19 do Evangelho de João, ele está citando o evento do Gólgota, como eu disse. Mas ele o faz citando Zacarias. João 19, nós lemos do verso 34: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Está aqui o evento que Zacarias profetizou. O evento necessário aconteceu. João o identifica, aquele que isto viu. João viu o traspassar, um soldado, sendo verdadeiro o seu testemunho. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós creais. Verso 36: e isto aconteceu, ele diz, para se cumprir as Escrituras: nenhum dos seus ossos será quebrado.
O traspassar apressou a morte. Há um colapso cardíaco ali, real, verdadeiro, manifesto. A morte do Senhor Jesus é real. Sangue e água. Houve uma explosão cardíaca, para que nenhum dos seus ossos, as suas pernas não fossem quebradas. Mas João diz algo mais, e aí ele se refere a Zacarias. E outra vez diz a Escritura: eles verão aquele a quem traspassaram. Os elementos que João coloca aqui, eles precisam ser vistos no seu contexto, imediatamente contrário àquela ideia de um futuro muito longe, da última vinda. Por quê? Porque João está falando das pessoas presentes no evento. João está nos dizendo com toda clareza: eles verão aquele a quem traspassaram. João muda do singular para o plural. João está usando a linguagem de Zacarias, mas ele já está dizendo que, com muita clareza, que este evento estará ligado às pessoas que fizeram. O ver Cristo aqui é ver com os olhos daqueles do primeiro século. João, ao contrário de Apocalipse, não nos parece dar indícios de um momento longe, da última vinda, ou de uma vinda de juízo apenas, muito longe. Ele está falando de algo presente. Não temos como asseverar toda a compreensão teológica de João a respeito de Zacarias, mas até aqui nós podemos então ver estes elementos iniciais: a mudança do singular para o plural no verso 37, adequando, gerando paralelo perfeito com a profecia de Isaías. A sustentação de que eles, os autores do primeiro século, é que vão ver. João então nos dá uma dica muito grande a respeito da interpretação de Zacarias. Ele aqui nos parece dizer que haverá um evento cuja natureza será tal que aqueles que estavam com os olhos fechados e por isso traspassaram o Rei da Glória, que aqueles que não tinham ouvidos para ouvir, que não tinham olhos para ver, que não tinham coração para crer, eles terão olhos, e eles verão aquele a quem eles mataram. Este, portanto, é um evento sobrenatural. Isso não se trata de um arrependimento humano. João nos parece levar, de fato, a Zacarias numa interpretação verdadeira do conteúdo que está lá. Um espírito de graça será derramado, um espírito de graça que abre o olho, um espírito de graça que faz ver Cristo, um espírito de graça que gera arrependimento, que gera choro por aquilo de ruim que fez, que gera consciência pela maldade que praticou, que gera noção pela condição que nós estamos. Esse é o Evangelho do Reino. Não é apenas uma aquiescência, não é apenas um concordar, não é apenas um aceitar com as verdades que falam, é estar envolvido nessa verdade. Nossos filhos não podem apenas professá-los, eles precisam crer com o coração, para professar com a boca. E ao crer com o coração, eles não vão fazer uma crença apenas assertiva de concordar. Isso está certo, é verdade. Não, eles vão estar dizendo: eu estou nisso, eu sou esse pecador, eu sou esse condenado, eu sou esse miserável, eu sou esse indigno. O que é o Evangelho? O que é o reino de Deus? É algo inerentemente ligado ao arrependimento. É algo inevitável, essencialmente ligado à fé.
Tudo que for desligado de arrependimento e de fé não é o reino de Cristo. Ele pode ser apenas as nossas administrações, institucionalidades, sem a presença, sem a evidência do reino de Cristo. E isto para mim é extremamente dramático. Fechamos então em Apocalipse, de Zacarias. Olhando para Zacarias, nós vamos, portanto, dentro da interpretação apostólica inspirada, nós vamos lê-lo novamente. E uma pergunta será imperiosa aqui: quando isto se deu? O quando, nesta leitura de agora, ele é importante, porque Zacarias está falando muitos anos antes do nascimento de Cristo. E aqui nós temos o capítulo 12, verso 10, ele dizendo sobre a casa de Davi. Ele delimita sobre os habitantes de Jerusalém, mais delimitado: derramarei o espírito da graça e de súplicas. O efeito: terão olhos, olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, chorarão por aquele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad, irmão, no vale de Megiddo. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte e suas mulheres à parte. Todas as mais famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém. Que fonte é essa? Quando isso se deu? Para remover o pecado e a impureza. A sustentação que nós fazemos é de que este episódio, o concretizar disto, se dá, como nós já vimos, no traspassado Gólgota. Ele se dará ainda neste evento de Apocalipse, citado por João, numa visitação, que eu vou deixar para o final, do próprio Cristo. Todo olho verá, e eles verão aquele a quem traspassaram. Mas o texto que mais se aproxima da concretização deste momento, no nosso entendimento, é Atos, no capítulo 2. Assim como o livro de Joel nos remete a Atos. Joel está falando do derramamento do Senhor Espírito sobre toda a carne. Assim como o texto de Isaías também nos fala de um derramar do Senhor Espírito Santo sobre o povo de Israel. Aqui no caso, de maneira específica, Zacarias diz, não é sobre toda a carne, com o propósito que Joel fala, é sobre a casa, é sobre Jerusalém. E então nós chegamos aqui no livro de Atos, e outro teólogo, Lucas, inspirado, ele está fazendo narrativa da igreja, e aqui no capítulo 2, ele nos diz que neste momento histórico, Atos, no capítulo 2, o autor é Lucas. Neste momento histórico, ele diz que, no verso 11, que muitos judeus, como prosélitos, cretenses, arábios, estavam presentes naquele lugar. Ele parece já nos dar informação a respeito de um momento preparado pelo Senhor Deus, quando várias tribos de Jerusalém estariam ali naquele lugar. Portanto, ele está falando de um momento específico, por causa da ascensão de Cristo, do envio do Senhor Espírito Santo.
Pedro começa o seu discurso no capítulo 2, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11. Os 11 estão pregando, erguendo a voz, advertindo-os nesses termos. A pregação dirigida aos judeus, à casa de Judá, a Jerusalém, varões, judeus, habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Eles vão explicar o fenômeno que é a manifestação, que é a realização da profecia de Joel. Verso 22, varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Vós, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. Como eles mataram? Vós o traspassaram. Como eles fizeram isso? Ele estava lá, nós concordamos com o julgamento, mas quem matou ele foi um soldado. Ele está dizendo vós, há um plural aqui intencional na fala de Lucas, há uma repetição da palavra profética, do sentido profético de Zacarias. A acusação será sobre eles, os olhos daqueles que o mataram serão abertos. E ele diz então, no verso 23, por favor: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Profecias, falas de Davi, verso 29, irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi. Verso de número 32, a este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Verso 33, exaltado pois a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, a promessa do Senhor Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aquele dia derramarei um espírito de graça e um espírito de súplicas, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, o contexto das tribos todas, que este Jesus, que vós, no plural, crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Aonde está o espírito de graça? Aonde está o espírito de súplica depois da pregação? Como eles recebem essa pregação? Como a igreja responde? Como o reino de Deus se manifesta? Zacarias está dizendo, e me parece que o cumprimento é exatamente este, quando ele diz no verso 37, ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Não por eles mesmos. Ouvindo o Evangelho de Cristo, há um momento que os nossos filhos vão ter um coração compungido, há um momento que nós tivemos o nosso coração compungido, ou não? Há um momento quando os ouvintes da palavra do seu Deus terão olhos, terão ouvidos, terão coração para crer, porque no reino a exigência é arrependimento, é fé, não é aquiescência apenas, não é apenas aceitação apenas, não pode ser só aceitação da verdade. O verso 37 então, me repetindo, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Perguntaram a Pedro, aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: a exigência do reino, verso 38, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, recebereis o presente, recebereis a promessa, recebereis, vocês vão estar imergidos nesse momento do derramar do Espírito,
pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos a mesma promessa. A igreja presbiteriana vai olhar esse texto e ver apenas o batismo infantil, mas as Escrituras estão dizendo que a promessa não envolve só o batismo infantil, envolve a regeneração infantil, envolve a regeneração necessária para os nossos filhos, envolve a fé, o arrependimento necessário para a igreja, e disso nós precisamos ter ciência, porque no reino não pode haver desassociação disto. Para os adultos, a mesma exigência. Para vós outros, é a promessa. Verso 39. Para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe. Que abrangência espiritual do Israel de Deus. Isto é, para quantos o Senhor, não é todos, cada um, quem quer, quem delibera, não, todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esta é a sustentação que fazemos, de que Zacarias está se referindo a este momento, de que João, apóstolo, de alguma maneira, ele vislumbra isso lá no Evangelho, quando lhe diz era necessário que traspassasse, porque ali estavam presentes os judeus, no primeiro século, que traspassaram, que gritaram: crucificam, que disseram: solta Barrabás, que conduziram o Senhor Jesus até o Gólgota, que escarneceram dele. Os olhos daqueles que o traspassaram viram Cristo, mas viram pela graça, pelo Espírito da graça, pelo Espírito de súplica. Que faremos? Que faremos? O que eu faço diante desta condenação real nossa, do meu estado? Lucas, portanto, nos remete no nosso entendimento a esse momento único, maravilhoso, de cumprimento da profecia de Isaías. Antes de ir para as aplicações, apenas ressaltar da perspectiva dos princípios de interpretação, o livro de Apocalipse nos parece trazer um item mais abrangente. Embora ele remeta a Zacarias, embora ele fale dos olhos daqueles que traspassaram, que vão enxergá-lo, mas ele está falando de uma vinda específica, nos parece. Ele está falando de um momento quando Cristo veio, e eu guardei isso para aplicação. Portanto, queridos irmãos, o livro de Atos parece ser esse paralelo perfeito de Zacarias, derramamento tanto de Joel quanto de Zacarias e de Isaías, do Senhor Espírito Santo, gerando as marcas do reino, arrependimento verdadeiro, olhos para ver, convicção de pecado, choro por causa da nossa condição. Estes são elementos essenciais do reino de Cristo. Isso não pode ter uma carta do tá bom, não tem problema, não tá, a gente deixa assim mesmo, vocês ficam com a gente e a gente vai tocando. Não pode haver isso. Isso é essencial para o reino. Se nós queremos uma igreja delimitada pelo reino de Cristo, ou então nós vamos abrir as portas para algo que é para além do reino de Cristo. É uma igreja onde o arrependimento e a fé estão presentes. É algo que eu não posso dar, é algo que eu não posso dar para minha querida esposa, que eu não posso dar para as nossas filhas preciosas. Desde quando elas entraram em casa, eu não tive como dar, mas Ele deu para elas. Ele pode dar. A pregação do Evangelho é um instrumento para isso. De maneira que nessas aplicações breves, e é nesse sentido que o meu coração ele se
comove, porque é esta marca que eu espero ver nas igrejas. É delas que eu estou falando, de notícias de pessoas arrependidas, chorando o seu pecado. Novo nascimento, não apenas adesão, não apenas a chegada mais marcada. Ouvir uma pregação de um irmão fiel na internet gerou o que, meu filho? Só vontade de ir numa igreja? Você chega aqui sabendo que está condenado no seu pecado? Você se aproxima de nós reconhecendo que está em condenação? Não, reconhecendo que concorda com a pregação, reconhecendo que quer mais desta pregação, desse pregador, dessa igreja, sem a marca do reino, do arrependimento, da fé, da regeneração. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Essa é a preocupação do nosso ser, especialmente com os pequenos, que vão conhecer as histórias da Bíblia, as personagens da Bíblia, que vão saber respondê-las, mas que também precisam evidenciar essas marcas. O arrependimento e a fé, meus irmãos, com tanta alegria de falar disto, sabendo que é além da minha fala, é além da minha incisão, é a obra de Deus. Por isso ele diz: derramarei do meu Espírito. É um derramamento dele, Espírito de Cristo, Espírito da palavra, e não a minha fala. O arrependimento, em primeiro lugar, aqui no final aqui das aplicações, e a fé são sinais de um verdadeiro novo nascimento. É isso que Zacarias está dizendo. É isso que as Escrituras dizem em todo lugar. Novo nascimento e fé está na Bíblia toda, nas Escrituras todas. Olharão para aquele que traspassaram. Olharão para onde? Para as frases ditas, se concordam ou não. Para o tipo de igreja, se está certo ou não. Olharão para aquele. Você vai lembrar da serpente levantada, as pessoas morrendo com o juízo, a visitação de Cristo. Cristo visitou a comunidade de Moisés e estava matando no seu juízo. E então é levantado uma serpente. E o que é exigido delas? Que as pessoas apenas olhassem para a serpente. Esse é o Evangelho de Cristo. Olharão para aquele. Você vai chegar na igreja, ou na mensagem que ouviu em algum lugar, os seus filhos, nossas gerações, estarão olhando para Cristo, porque eles terão olhos para vê-lo, e eles também vão se sentir, nós também vamos nos sentir responsáveis pela sua morte, não apenas dignos de peninha, não apenas digno de um favor que tem que ser dado, porque ele vai me salvar, eu já estou aqui na igreja, ele vai me perdoar. Não é assim, filho. Não é assim. Como eu gostaria de conversar com cada um explicando, não é assim. Não é assim. Segundo lugar, o não arrependimento, segundo o Senhor Deus, é sinal de endurecimento. Quando não há arrependimento e fé, quando há qualquer outros aspectos, mas é apenas marca de uma visitação de Deus. Gerações, famílias, lugares que rejeitaram, mesmo onde Cristo fez sinais, mesmo onde ele fez maravilhas de sinais, e ele vai dizer para eles: se em Tiro e Sidom, se tivessem feito os sinais que foram feitos aqui, eles vão se levantar no dia do juízo, ninivitas, Sodoma e Gomorra, diante de tantas pregações, de tanto ensinamento, de tantas práticas religiosas fiéis, verdadeiras, não há arrependimento, não há fé, apenas em Cristo, não há novo nascimento, é endurecimento. Ele pode estar presente também, e portanto só temos que clamar, só temos que pedir ao Senhor: tem misericórdia de nós, dá-nos olhos, dá-nos coração, dá-nos ouvidos para ouvir a pregação. Terceiro lugar, este espírito de arrependimento que Zacarias fala
é por meio do Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo. É, portanto, o Espírito de Cristo, o próprio Espírito de Cristo que gera o novo nascimento. É Ele quem, de acordo com o próprio teólogo João, nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Evidências da ação dele, um convencimento do pecado, convencimento, não de que todo mundo é pecador, convencimento pessoal do pecado, convencimento da justiça. Eu quero que você leia esse texto de João 16, porque ele diz a explicação de cada um do convencimento, que me parece oportuno nesse momento. Evangelho de João 16, não apenas eu sou um pecador, mas um convencimento específico, como ele diz no capítulo 16, verso 8 do Evangelho de João. Portanto, João, Evangelho, capítulo 16, verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A explicação no verso 9 do pecado significa um convencimento porque não creem em Cristo. Esse é o convencimento seu? Porque eu não creio, Pai. Eu estou em pecado porque eu não creio, Pai. Quem está convencendo você disso? Pastor, eu estou em pecado porque eu concordo, eu aceito, eu digo que é assim mesmo, mas não é fruto da minha fé. Não há um crer. Esse é o convencimento que o Senhor Espírito vai gerar. A explicação no verso 10 diz: convencimento da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Você vai compreender essa obra realizada por Cristo. Você vai compreender que a justiça estava oculta, Cristo manifestou ela, morrendo Ele mesmo, eis o Cordeiro de Deus, e que Ele foi para o Pai. E o fato dele ter ido para o Pai, e ter ficado com o Pai, e ter sido recebido pelo Pai, você vai entender, você vai estar convencido de que aquela obra foi aceita. Por isso o Senhor Espírito vem, há um convencimento de que não é por mérito, é pela obra realizada, e o Pai aceitou o Filho lá. Diz o verso de número 11, do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Haverá um convencimento muito claro de que o que nós merecemos não é Deus perdoar no atacado, não é Deus passar a mão, mas é o mundo que está em pecado. Ele deve receber o juízo que o maligno vai receber. Ele tem, portanto, que receber a condenação, e Deus é justo nisso. São, portanto, convencimentos específicos que só o Senhor Espírito Santo pode nos dar. Zacarias, então, no capítulo 12, verso 10, terminando, ele nos aponta Cristo Jesus. Olharão para aquele a quem traspassaram. A salvação está exatamente naquele que não cremos, naquele que odiamos, naquele que matamos. A salvação está nele. E ao fazer essas coisas, é a comprovação de que estávamos no pecado de Adão, não de que éramos simpatizantes. A salvação está em Cristo. E nós vamos chorar Cristo. E nós vamos lamentar por isso. Como uma mãe perde um único filho, o nosso coração vai ficar extremamente quebrantado. Sem entrar nos demais detalhes, Cristo, nesta obra salvadora maravilhosa, neste evangelho do reino perfeito, Ele vai nos levar a uma vida de santidade, que também é evidência de estarmos com Ele. Não de perfeição, eu falei de santidade. De voltar, nós o odiávamos e amávamos o mundo. Hoje há dentro de nós um ódio ao mundo e um amor a Ele. Ainda há muita coisa ligada ao mundo, mas nós amamos Cristo. Nossa família ama Cristo. Nós amamos as Escrituras, nós amamos o Evangelho. As palavras do Evangelho não são ofensivas para nós. Nós amamos o reino de Cristo, porque Ele remove o pecado, Ele tira a inimizade, a impureza,
Nós buscamos santidade, nós buscamos o lavar regenerador do Senhor Espírito Santo e da sua palavra. Que evangelho maravilhoso, o evangelho que está além do homem, o evangelho que não é feito pelo pregador, pelo que semeia, humanamente falando, mas é feito por aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que mesmo traspassado, domina a alma, a mente, até dos que traspassaram, e pode abrir os seus olhos, e pode também fechá-lo. Em todas as coisas, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Curve a sua cabeça, por favor. Ó Deus, ó Deus, grande e temível Deus, quão magnífico Pai é o teu nome, quão magnífico Senhor é o teu reino, o reino do teu Filho, quão magnífico Pai é o teu Filho, o nosso Rei, o Rei da igreja, o Rei do povo da aliança. Quão magnífico Senhor é o teu evangelho, pregado desde os tempos antigos, falado na lei, profetizado pelos profetas, cumprido, realizado. Ó Deus, quão magnífico é este evangelho. Humildemente, Pai Santo, recebemos a tua palavra e clamamos sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa geração. Visita-nos com graça, Senhor. Na tua ira, Pai, justa, merecida, lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Aviva, Pai, a tua obra no decurso dos anos. Faze-a conhecida em Cristo Jesus. É a nossa humilde oração, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Eu quero passar a palavra para o presbítero Gabriel.